Trajano calou a boca de geral no UOL e eu tive que me render. Calou a boca de todos os haters do programa. Fernandinha Maia fazendo a dancinha do óculos diretamente do Rose Bowl. E ainda deu a senha pro Pedrosa entrar na fila de desculpas por ter falado que não tinha a menor chance do Botafogo chegar perto de ganhar o PSG. Isso e muito mais. Daqui a pouco, só não tem voz, né? Voz não tem, mas react tem à vontade. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Vambora pro vídeo, depois a gente conversa. Opa, eu vi no estádio ali, hein? Tô bebendo uma água que eu tô na fila do perdão. Fila do perdão. Calma. Você encheu a bola do PSG, hein? Eu fui na tua onda, Pedrosa. Não fui só eu. Encheu a bola do PSG. Não, calma aí, eu vou sair em Gente, defesa. gente, eu vou sair em defesa do olha Pedrosa. isso, tem um óculos balançando na tela. Ih, gente, do olha Rose ali. Bowl. Eu tô vendo alguma coisa balançar. Ela ressuscitou, Ela Brasil. ressuscitou, ela foi... Fernandinha Maia, como você tá, querida? Olha ela aí. Vai. É o rolo. Vai, Fernandinha. É o rolo compressor. Cadê? Jogou contra o Botafogo. É o rolo compressor. Jogou contra o Botafogo. É a Miss América, né, cara? Olha Jogou isso. contra o Botafogo. Ela agora vai É tirar onda. Eu maravilhosa. quero ver segurar essa mulher agora. como, esquece. Até o John Textor conhece esse gesto aí. Já imitou a Fernanda Maia. É, já uma salva de palmas pra quem incendeia os Estados Unidos. Fernanda! É a rainha! A rainha tem nome. Vai. Cara, ela deve estar... Será que ela dormiu, Flavinho? Não, duvido. Não, eu não dormi, eu quase morri. E este lugar aqui, ó, em 94, o Galvão gritou: acabou! E ontem estava eu, no dia 19 de junho de 2025, gritando o quê? Acabou! Mas não acabou, né? Olha aqui, olha que lugar lindo. Olha só que lugar histórico. Um dia histórico, não só para o Botafogo, mas eu acho que para o nosso futebol sul-americano e para o nosso Brasil também. É claro que a gente fala de clubismo. Muita gente, obviamente, não torceu pro Fogão. E tá tudo bem, é o futebol. Mas muita gente torceu também. E ver um brasileiro ganhar da forma que foi, com vitória com V maiúsculo. Eu tô muito orgulhosa do meu glorioso. Caraca, Tem que- boa salva de palmas. Gente, eu vou embora, porque agora... O que é torcedor? Cara, você tá muito... Olha, cara, e eu pensei, como que ela vai falar? Ela nem tá de microfone, não consegue nem segurar o microfone. A bicha tá aqui, ó, lá nos Estados Unidos, só nessa. Em homenagem a ela, pra ir embora. Mandou Todo link de mundo, mão, vai. lapela, Dança tudo. bem aí pro Lucas Pedrosa, vai. Todo mundo na vai, dancinha. vai, na dancinha de Fernanda Maia. Mas tinha gente, será que tava torcendo mesmo? que parecia impossível. Ai, mandaram bem na música, cara. Vocês não valem nada. Vocês não valem nada. Deixa DJ ela Caia. glorificar. Não. Para. Eu vou embora porque eu só quero viver a felicidade da minha amiga. Tchau pra vocês. Pra mim já deu. Beijo, amiga. Beijo, Beijo, Isa. Benito. Começando um SBT Sports Rio histórico. Histórico, sim. Um dia depois de uma vitória gloriosa, o Botafogo bateu o PSG, o todo-poderoso, o imbatível, o melhor time do mundo. Tem nada disso não. O Botafogo foi lá e mostrou a força do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, futebol carioca, meu amigo. Isso aqui é Rio de Janeiro, rapaz. O Botafogo levou e levantou a autoestima do nosso futebol. Há mais de 13 anos não acontecia de um time aqui sul-americano ganhar de um gigante europeu, de um campeão da Champions. O Botafogo conseguiu. Que feito! Tá de parabéns, Fernanda, a todos os botafoguenses. É mais um capítulo da história do futebol foi escrito ontem. O campeão da Libertadores bateu o campeão da Champions, sim. Igor Jesus foi o cara do jogo. O Daniel Dutra acompanhou a partida lá em Copacabana, no meio da galera do Fogão. A gente vai rever como é que foi esse feito histórico e sentir a emoção dos botafoguenses. E logo depois eu vou lá com a Fernandinha Maia, que não dormiu, que tá em êxtase, deve estar nem com sono, ela tá enlouquecida. Vamos rever como é que foi e a gente vai bater um papo com a Fernanda. Desfrutando do momento. Assim estava a torcida do Botafogo antes da partida contra o PSG. O jogo mais esperado da fase de grupos não assustou os mais de 8.000 alvinegros presentes em Copacabana. O pessoal tem dito que é campeonato do mundo, não é Copa do Mundo. E o time que mais entende de Copa do Mundo, ó, é Botafogo.
Não é, Flávio, hein, Flávio? Fernandinha sabe, você também sabe, ó. Botafogo! 1-0 Fogão, já tá de bom tamanho. Tá ótimo. Gol de quem? Igor Jesus. Mas quem começou atacando foi o PSG. Guevara chutou firme e John fez a defesa. Em lance parecido, o Botafogo respondeu com Arthur, que parou em Donnarumma. Mas quando o Savarino achou Igor Jesus entre dois zagueiros, não teve jeito. Após lindo drible, Igor contou com um desvio no zagueiro para abrir o placar. Botafogo 1-0 para delírio da torcida. No segundo tempo, o PSG voltou a levar perigo, mas John fez grande defesa. Na sequência, Vitinho colocou a bola na cabeça de Savarino, que subiu livre, mas finalizou fraco. Apreensão, aplausos irônicos para o árbitro e unhas roídas. Sentimentos extravasados após o apito final. Desacreditaram de nós até o final, com todo respeito, me desculpe, mas desacreditaram de nós até o final. 1-0 Igor Jesus e o Botafogo mostrando hoje que aqui na América a gente pode. O campeão da Libertadores ganhou o campeão da Champions League, velho. Nada de Davi contra Golias. No duelo dos campeões, o vencedor da Libertadores venceu o vencedor da Champions League. Vitória para dar moral e deixar o Botafogo perto da classificação. Líder do grupo com 6 pontos em 2 jogos disputados, o Glorioso mostra que o grupo da morte existe porque ele está nele também. Isso aqui é Botafogo! Botafogo é mais pesada que a do PSG! Ficou pra história! Ficou pra história, como disse o torcedor, ficou sim. Olha, vamos para os Estados Unidos. Fernanda, eu quero saber tudo da sua experiência. Onde você ficou? Você estava ali perto de onde o Igor Jesus comemorou o gol? Você foi com quem? Que hora você chegou? Me conta tudo, Fernanda. Eu quero saber todos os detalhes dessa experiência incrível que você teve ontem, Fernandinha. Boa tarde, Flávio Menique, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa. Só para comunicar que hoje eu estou insuportável. Hoje eu estou insuportável. Inclusive, eu tenho uma coisa muito importante para falar aqui. Raciocina comigo, pessoal. Se o campeão da Champions encontrou o campeão da Libertadores e é o melhor da Europa com o melhor da América e venceu esse é o melhor do quê? Do mundo, não é? Eu acho que é uma coisa meio... Então, ninguém vai tirar essa informação da minha cabeça. Isso é uma coisa com que tá combinada aqui, tá? Agora eu vou tirar meu óculos, Flávio, Nick, pra falar o seguinte. Ontem eu cheguei aqui com a minha família. Eu falei pra vocês, né, que eu quase não consigo ir. Eu não consigo ir em jogo com a minha família porque eu tô sempre trabalhando, né? E aí eu consegui. Minha família veio, minha mãe, meu pai, minhas filhas. E a gente entrou nesse estádio aqui. A torcida do Botafogo combinou de ficar atrás de um gol. E aqui dá pra fazer um macetinho no ingresso. Mesmo que você tenha comprado um setor, por dentro você vai andando, vai entrando, dá pra entrar. E aí a torcida combinou, ficou todo mundo ali atrás do gol. E foi exatamente o gol que o Igor Jesus marcou. Então, assim, foi muito emocionante tudo, toda a atmosfera, o jogo em si. Daqui a pouco a gente vai falar tecnicamente desse jogo, mas eu tô falando da atmosfera, né? E ali tinha a torcida do Botafogo mesmo, e a gente percebia, o que a gente vê muito aqui, obviamente, Pedrosa, é a camisa do Messi, né? Aqui todo mundo usa a camisa do Messi. E ali dentro da torcida do Botafogo, não era tanto, tá? Mas tinham umas pessoas que você viu que, você reparava que elas estavam ali porque elas estavam pelo evento, pelo espetáculo. Não eram brasileiros, não torciam pro PSG, não torciam pro Botafogo, mas que estavam ali olhando, observando, uma coisa até saía, entrava daqui a pouco entrava uma galera e saía. Enfim, assim, foi até que o Vene perguntou ontem em relação a como eu estava sentindo o evento aqui. Isso, é a bolha de quem veio para curtir, no caso ali a torcida do Botafogo, a torcida do PSG. Alguns personagens, elementos da galera local que gosta e vai, mas que não é muito, né? Que a gente sabe que os Estados Unidos não tem o futebol, né? O soccer como o primeiro elemento. Mas o clima dentro da torcida do Fogão estava incrível, Flávio Vinick, incrível. A galera cantando o tempo inteiro, todo mundo ali naquela animação. E quando saiu o gol do Igor Jesus, explodiu, incendiou esse estádio, a galera gritando, chorando. Eu chorei, caí, quase caí, agarrei meu pai, agarrei minhas filhas, agarrei minha mãe. E foi muito, muito, muito legal, muito especial. E aí eu quero que... Daqui pra mim, por favor. Ô, Pedrozinha. Deixa eu ver aqui. 2.392. Esse é o seu número da fila do perdão. Abri hoje, já tá a galera aqui, a fila tá grande.
O teu número é esse, já vai chamar o seu, Pô, Pedrosa. Eu queria ser o número 1, Fernanda Maia. O número 1, porque eu devo desculpas à torcida do Botafogo. Claro, eu dou a César o que é de César, Não tem chance. Eu falei hoje lá no Café TV o seguinte: só os tolos e idiotas não mudam de opinião. Eu tenho que mudar de opinião. Boa. Não é que o Botafogo Muito seja digno, melhor muito do que o digno. PSG. O Botafogo não é melhor do que o PSG. É melhor, sim. Mas o Botafogo foi melhor do que o PSG. E é uma das vitórias que a gente tem que lembrar pelos próximos 100 anos. É uma vitória que vai ficar na história do Botafogo pra sempre. Porque quando a gente fala sobre a superioridade do PSG, não tem a ver com menosprezar o Botafogo. É que o PSG é favorito hoje contra qualquer time do mundo. Então quando a gente vê a partida que o Botafogo fez ontem, perfeita, e o Luiz Henrique fala isso, o Botafogo foi a equipe que melhor se defendeu contra o PSG na temporada inteira. Partida perfeita, tecnicamente, taticamente, em atenção. Por que eu vou ser tolo de ficar batendo numa tecla? Não, cara. Torcida botafoguense, me desculpa, eu tô errado, mas tô feliz por vocês, porque o futebol brasileiro foi lá e conseguiu mostrar que ainda é muito forte. Mas, Pedrosa, Eu posso falar uma coisa, sair na Boa, sua defesa. Pedrosa, Eu vou sair na defesa do Pedrosa. Eu acho que o discurso do Pedrosa antes do jogo foi o discurso de todo mundo, gente. Esse que é o ponto. Porque, Vene. assim, é muito fácil. Não foi só por ele, exemplo, né? hoje, por exemplo, teve o torcedor botafoguense, que é meu amigo, veio me zoar. E aí, você falou que o PSG iria ganhar. Eu perguntei pra ele, você achava que o Botafogo fosse ganhar? Porque é muito fácil ter esse discurso pós-jogo, pós-vitória. Óbvio que a gente vai elogiar muito a postura do Botafogo, foi uma partida absurda, histórica, o torcedor do Botafogo tem que comemorar. Não só o torcedor do Botafogo, acho que o torcedor sul-americano tem que comemorar, porque foi uma vitória em cima de um grande europeu. Só que ninguém imaginava, Pedrosa. Eu acho Então, que assim, eu acho bacana a gente elogiar o Botafogo, mas eu não vejo motivos pra desculpa. Não, porque o nosso discurso é na análise do que a gente vê nos últimos tempos. E, de fato, o PSG era o grande favorito. E ainda, Vene. E ainda é. E se jogar de novo vai ser. É isso. Entendeu? Você continua achando que foi zebra? Sim, eu continuo achando que foi Claro zebra. que foi. Ninguém imaginava Mas isso. ninguém vai diminuir o tamanho da vitória do Botafogo. É isso, Se você perfeito. pegar o melhor analista de futebol, ele vai falar o seguinte: jogar contra o PSG, e eu trabalho com um que é o Rafa Oliveira, sabe muito, é um exercício de sobrevivência. Você tá sobrevivendo dentro de campo. Só que o Botafogo ontem não só sobreviveu, o Botafogo sobreviveu e viveu pra jogar, viveu pra fazer história. Então a gente tem que exaltar o Renato Paiva, o Igor Jesus, o Barbosa, O John. o Alan, o John, todo mundo que conseguiu fazer parte de uma vitória histórica. Só que esse ponto que você citou, Vene, pra mim é isso. essencial. Tem muita gente que tá sendo hipócrita pra abrir a boca, pra falar agora, eu avisei, eu já eu acreditava, eu sabia. Me desculpa, não sabia. não, Tu sabia. Ninguém, né? Então Ninguém, você não ninguém. acompanhou o futebol. É engenheiro de obra Entendeu? pronta, Pelo amor de Deus. Falar depois é O fácil. torcedor botafoguense Falar acreditar, depois é show, fácil. irmão. O torcedor botafoguense, ele é o das causas impossíveis. Ele acredita mesmo. Assim como a Fernanda Maia tá lá, levou a família toda dela e acreditou. Desde o primeiro minuto ela acreditou. Senão não estaria lá. O cara que era analista de futebol que fala assim, eu sabia que isso poderia acontecer. Me desculpa. Pedrosa, e não precisa pegar o jogo do Botafogo. Aconteceu a mesma coisa no jogo do Fluminense, porque todo mundo imaginava Exatamente. que o Borussia fosse amassar. E não foi isso. Aí depois do jogo, tá vendo? Não é assim. Tá vendo? Vocês acham que sabem de futebol. Gente, é uma análise em cima do contexto Exato. atual. Exato. Mas isso não tira o mérito Vitória nem histórica. do Fluminense, não tira o mérito do Botafogo, que é uma vitória histórica, tem que comemorar como se fosse título. Agora, você dizer que errou, ou que eu errei, que o Flavinho errou, quem imaginou que o PSG fosse ganhar errou, aí é hipócrita, pô. Não, faz parte. É, eu não Gente. tenho pudor nenhum de pedir desculpa, entendeu? Fernanda, mas acho que a gente pode rever alguns conceitos Pedrosinha. também, né? Acho que essa bom, diferença eu não é tão acho isso- grande como a gente Não, imaginava. eu acho assim, eu acho que isso é um debate que não tem fim, assim. Um beijo pra você, Pedrosa. Pedrosa, eu sempre falo aqui nesse programa, é um dos melhores comentaristas hoje, é um garoto muito competente, é um homem que sabe analisar um jogo, que sabe olhar, é um garoto que consegue deixar o seu clubismo de lado pra falar do Flamengo, pra falar do Botafogo, pra falar do Fluminense. Eu tenho orgulho danado do Pedrosa, tenho orgulho danado de trocar com ele todo dia. Um beijo, meu amor. Isso é coisa do futebol. A gente vive disso. Quantas vezes já um corte da gente já não viralizou? Às vezes é para um lado, às vezes é para o outro. Mas isso é do jogo. A gente que vive para falar, a gente que vive para se expor desse jeito, é do jogo. Agora, falar em jogo, deixa eu dizer uma coisa. Olhando a partida, ficou muito nítido para vocês que a gente vive hoje a era dos estudiosos. Talvez eu não sei se todo mundo fez essa leitura, mas eu fiz ontem essa leitura e até numas falas do Vitinha, que é um jogador espetacular. Espetacular é a palavra que define Vitinha, que aliás para mim é a alma aí desse PSG. O PSG é um time que ele não se destaca porque ele tem uma camisa que pesa 1 tonelada como o Real Madrid, por exemplo, que às vezes a camisa vai lá e joga sozinha, né?
O PSG não é um time que tem uma estrela, 2, 3 estrelas espetaculares e como já teve há alguns anos atrás, pouco tempo, Messi, Mbappé, Neymar. O Mbappé hoje, o PSG hoje é um time que ele vence pela sua coragem, pela sua organização e pelo seu treinador que faz um coletivo ser forte. Isso é um ponto, eu acho que é um ponto máximo desse PSG. E aí encontrou um Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores, não comprou a vaga para estar aqui, é um time com qualidade, é um time bem treinado hoje, com o Renato Paiva já bem ainda estabilizando. Eu acho que alguns detalhes ainda vão acontecer pro Renato, mas ele hoje já é um cara com o todo do Botafogo, né? E é um Botafogo que tem o seu poder, que tem as suas qualidades, principalmente, sobretudo, coletivas, que foi assim que o Botafogo se destacou na temporada passada. O que a gente viu, de um lado, um Botafogo que estudou muito esse PSG, que, aliás, nem precisa estudar tanto, porque todo mundo conhece o PSG, o que o PSG fez porque jogou uma Champions League. Do outro lado, um Botafogo que foi campeão da Libertadores, mas que talvez porque a gente joga aqui na América não é tão visível para quem está lá na Europa. Esses dois times se encontraram. O que a gente viu ali em campo foi um aluno que estudou para a prova e um aluno que não estudou para a prova. Vocês concordam comigo que ontem o Renato, inclusive depois do jogo com o Seattle, ele fez dois treinos de vídeo em que ele mostrava os erros do Botafogo e botava também o PSG, mostrando os detalhes. O Renato jogou em cima do que o PSG poderia apresentar. Ele fez um Botafogo para anular as maiores características do PSG. Você entendia que aqueles jogadores do Botafogo, eles tinham se preparado para aquele confronto. Do outro lado, uma fala do Vitinha, dizendo, eu não sei quem é o Marlon Freitas. E tá tudo bem, ele até foi bem respeitoso com o Botafogo, com a instituição. Mas isso mostra que ele não conhecia o time do Botafogo. Isso mostra que o PSG jogou como o PSG. E pelo tamanho dele, está tudo bem. Só que hoje a gente vive, talvez, o momento do futebol dos estudiosos. Vocês concordam comigo? Deu para entender mais ou menos os elementos que eu entreguei para vocês? Olha, eu vou concordar. É bem emblemático, bem simbólico dentro do que a Fernanda tá falando, aquela brincadeira assim, o Vitinho não sabe quem é o Marlon Freitas, ele não tem obrigação de saber. Mas parece que uma certa arrogância do grupo, de uma forma geral, de não saber quem é o Marlon Freitas. Você não sabe, você não vai enfrentar o adversário, você não estudou, e o Botafogo sabendo tudo quem é. Eu acho que fica uma lição de que tem que respeitar mais o campeão da Libertadores, não como o europeu pensa que é insignificante, e a gente baixar um pouco da bola dos europeus, Pedrosa. De achar que é uma máquina imbatível e ganhou de 5 da Inter de Milão, então é impossível o Botafogo, não. Pô, foi lá e mostrou que é possível sim. O PSG nem teve essas chances tão claras assim. Sim. O Botafogo fez algo diferente que os europeus não fizeram. Sim, vamos lá. O Botafogo fez um jogo nota 10. Não é que o Botafogo fez um jogo 9,5, 9. O Botafogo fez um jogo nota 10. E pra você ganhar de adversário como o PSG, você não pode fazer um jogo menos de nota 10. O Botafogo foi perfeito defensivamente e perfeito nas válvulas de escape. Quando eu digo isso é o seguinte, o PSG, ele não empilhou chances. O Botafogo se cercou muito bem com as duas linhas de 4 e deixando muitas vezes o Arthur e o Igor Jesus sendo as válvulas de escape do Botafogo. Com o Arthur na direita, o Igor Jesus é um monstro e fez o gol assim, num lançamento belíssimo do Savarino, inclusive. O ponto é o seguinte, eu só não concordo com uma frase que a Fernanda disse, de resto eu concordo com tudo. Fala. De que o Luiz Henrique não estudou o PSG. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Botafogo, o Botafogo. Eu não acredito que o Luiz Henrique... Vitinho não sabia nem quem era o Marlon Freitas. Mas assim... Ele não sabia que era o Magic Freitas. É o seguinte... Não, isso é sério, porque no vídeo o rapaz fala Magic Freitas. E a pergunta é essa. E, tanto é que, tipo assim, o plano de jogo, muitas vezes, esses caras ainda mais que têm quantidade de jogos na temporada, eles vão estudar o time um dia antes. Eles passam a pré-eleição e falam assim, opa, agora é o Botafogo, mas há 2 dias era o Atlético de Madrid. Então a virada de chave desses caras é muito curta no espaço de tempo. É lógico que o Botafogo conhece muito mais o PSG, porque o PSG passa na tela do SBT, porque o PSG foi finalista da Champions League, então é natural que a gente conheça mais. E até uma coisa que é muito importante a gente falar, nós crescemos na imprensa brasileira sendo ensinados a acatar que o futebol europeu é melhor que o nosso. Eu fui ensinado assim, o Verê foi ensinado assim, todos os programas esportivos falam isso. Então assim, eu acho que é muito difícil você falar que o PSG não estudou o Botafogo. O Botafogo foi muito melhor no plano de jogo. O Botafogo foi muito melhor do que o PSG dentro de campo no que se propôs a fazer. Então assim, tem que exaltar a vitória? Tem. Mas repito, não é um jogo que define se o Botafogo é melhor. O Central Córdoba é melhor que o Flamengo? Não é. Lógico que não. O Flamengo é muito melhor do que o Central Córdoba. Mas tem que exaltar a vitória do Central Córdoba. Tem que exaltar a vitória do Botafogo. Porque o Botafogo fez história, gente. A gente tá falando de uma equipe que meteu 4-0 no Atlético de Madrid e 5 na Inter de Milão em 20 dias. Nos últimos 20 dias, o Botafogo foi lá e conseguiu vencer essa equipe. Então é muito difícil falar sobre isso. Eu acho que os níveis hoje, o que mostrou pra gente é o seguinte. Se a gente imaginava uma distância de abismo, esse abismo não existe mais.
Tá claro então, isso. Mas entendeu? eu tenho um ponto, Isso ficou claro. no meio desse Abismo debate não eu tenho tem. um ponto. Eu acho que o desempenho do Fluminense contra o Borussia e a vitória histórica do Botafogo em cima do PSG não pode mascarar os defeitos do futebol brasileiro. Eu acho que, pelo contrário, imagina se fosse ao contrário, se a CBF valorizasse o nosso futebol, se melhorasse o conteúdo, se melhorasse o produto do futebol brasileiro. Tecnologia, calendário. Eu acho que essa distância seria até menor. Concordo. O ponto é isso. Quanto valeria o futebol brasileiro? Exatamente, que os resultados nessa competição não joguem para debaixo do tapete os problemas do futebol brasileiro, para não parecer que está tudo muito bem aqui no futebol brasileiro. Não, e não está tudo muito bem. Eu acho que o recado que fica é, imagina se a gente valorizasse, se a gente melhorasse o nosso produto. Como é que seria o nosso desempenho diante desses rivais tão difíceis que são os europeus nesse momento? Isso vale essa reflexão, sim. A gente já vê que os intervalos aqui são curtos, as viagens, o campo, o estado do gramado, entendeu? Quero ver o PSG jogar aqui uma Série B, jogar lá em Bacaxá, Moça Bonita, aí, meu amigo, as condições de trabalho, né? Porque bem tem diferente. um ponto também, que é o seguinte. A gente talvez não tenha percebido justamente porque a gente sempre ficou com isso na cabeça. Lá é muito melhor, lá é muito melhor, lá é muito melhor. A gente não percebeu a globalização do futebol brasileiro. O Renato Paiva é português. O técnico que revolucionou o futebol brasileiro é português, que foi o Jorge Jesus do Flamengo. O maior técnico do futebol brasileiro nos últimos 5, 6 anos é português. E tem a parte financeira, né, Pedrosa? Que cresceu muito. Os caras são milionários. Exato. Por exemplo, o Estevão, o principal destaque do futebol brasileiro, ele vai se despedir do Palmeiras e vai pra onde agora? Pro Chelsea. Os caras têm dinheiro, o futebol brasileiro não tem dinheiro como eles. Mas a quantidade de globalização de jogadores de estrangeiros também que jogam aqui, o Arrascaeta, gente, ter o Arrascaeta no Brasil é um privilégio. É um privilégio, ele joga muito. Ele é titular da seleção uruguaia. O Arias é um privilégio. Tantos outros que eu poderia citar aqui. Gustavo Gomes, Richard Rios, entre outros. O ponto é o seguinte, agora chegou o momento da gente recapitular um pouco das nossas opiniões, das nossas convicções de que, não, a gente não é muito pior do que eles, não. Isso é fato, entendeu? Os jornais pelo mundo repercutiram a grande vitória do Botafogo. O Olé da Argentina disse que foi uma porrada histórica. E o L'Équipe da França escreveu derrubado de um pedestal, o jornal lá do país francês, lá do PSG. Ô, Fernanda, vamos voltar com a Fernandinha, eu quero saber a opinião dela. Os jogadores que você mais gostou, acho que o Igor Jesus ficou como o craque do jogo, o grande herói, fez o gol, tá acima, imagino que você pensa igual. Quem mais você gostou, quem mais você, olhando o jogo lá no estádio, vibrou? Igor Jesus e mais quem? Quem que você colocaria como os principais destaques, Fernanda? Olha, o Igor, sem sombra de dúvida, fez o gol, né? Jogou muito bem e sempre que o Igor tocava na bola, tinha 3 caras em cima dele. A gente comentou ontem aqui que ele entrou, né, para a seleção da primeira rodada aí. O Igor Jesus apareceu como centroavante. Agora, a gente não pode deixar... O coletivo do Botafogo foi muito forte. Achei muito humilde da parte do Renato Paiva quando ele pede desculpas e ele fala: eu errei contra o Seattle, eu mexi mal, pode botar na minha conta esse gol e esse segundo tempo ruim que o Botafogo fez. E eu vou ajustar. E ajustou. Eu acho que o coletivo foi muito forte do Botafogo. E, obviamente, quando a gente trata do coletivo, a gente fala do treinador. Mas vamos destacar a partida que o Alan fez. Lucas Pedrosa. Este homem é um monstro, é um pitbull. O Alan estava em todas as bolas, com muita vontade, com muita determinação. Porque eu comentei ontem aqui, esse jogo, muito mais do que qualquer coisa, vai ser o jogo da coragem. Né? Quando você tá muito afim de um negócio, sabe? E você olha e fala, cara, aquele cara ali tá muito afim. Era isso que a gente reparava do Botafogo. E o Alan mais ainda. O Alan fez uma partida nota 1000, na minha opinião, a melhor partida dele com a camisa do Botafogo. E também destaque pro menino Jair. Que partida fez o Jair? O Barbosa é chovendo molhado, né? É um cara sempre com muita experiência, com muita qualidade. Agora, que partida fez o menino Jair? Eu achei ele impecável também, um jogador espetacular, um garoto que tá amadurecendo de forma vertiginosa. A cada jogo a gente vê que o Jair tá mais e mais. Pena que, né, ô Flavinho? Pena que já vai embora, né? Ele e o Igor Jesus, essas estão sendo as despedidas dos jogadores. O Jair que fez o primeiro gol do Botafogo nessa Copa do Mundo de Clubes e ontem fez uma partida incrível. E a força do poder financeiro, da moeda, da economia do país, aí é muito difícil competir, né? Vem um gigante inglês e acaba levando os destaques aqui. Igor Jesus e o Jair estão se despedindo nessa Copa do Mundo do Botafogo, assim como o Luiz Henrique saiu, Almada, e o Botafogo tem que sempre buscar uma reposição. Vamos ouvir o Renato Paiva depois do jogo, que disse o técnico do Botafogo. Daqui a pouco a gente continua batendo papo com a Fernanda. Esta vitória é dedicada à gigantesca torcida do Botafogo, porque cada vez que esta equipa faz um feito deste género,
orgulha a torcida do Botafogo. Isso é histórico. Para mim, enquanto treinador deste clube, cada vez que se ganha um jogo, eu sei que eles ficam felizes, mas depois há jogos especiais, mesmo que não ganhemos mais do que 3 pontos e que nem sequer qualificados estamos, e temos que ter os pés bem assentos na terra, mas obviamente a nossa torcida hoje está muito orgulhosa. Isso para mim é histórico. E os méritos do Renato Paiva aí, Pedrosa e Vene, o cara também teve toda uma estratégia e foi importantíssimo nesse feito histórico aí do Botafogo. Né? Muitos méritos, assim. Repito, tem muita gente que ainda enxerga futebol que você só joga com a bola. E não, você joga sem a bola. Quando a gente fala, por exemplo, que acaba o primeiro tempo, que já era uma atuação gigante do Botafogo, só fez o gol. Não, gente, não só fez o gol, não. Se defendeu perfeitamente até conseguir a bola que o Botafogo queria, porque o Botafogo se armou para isso. A Fernanda destacou muito bem a partida do Alan. Ele jogou não só como volante, mas também muitas vezes fechando do lado direito. Foi ajudar o Vitinho lá, exatamente, né? O Vitinho que estava com o Kvyratskelia, que é um monstro. É um monstro que foi para cima dele e os dois conseguiram fazer uma partida absurda. Então, assim, não é sobre só jogar, não é ter posse de bola ampla, é só uma das maneiras de jogar futebol. O Botafogo ontem, ele mudou um pouco da sua característica, ele conseguiu ter a transição direta, ofensiva, e vou falar novamente, a forma como se defendeu não é uma forma de ser pressionado, ser bombardeado, é uma forma que você consegue segurar o ímpeto do PSG. Cara, a gente pegou o PSG ontem cruzando bola pra área desesperado, porque justamente o Botafogo tinha feito o plano de jogo perfeito. Então assim, Renato Paiva tá de parabéns, assim como todo o grupo do Botafogo. O que chamou a atenção na estratégia do Renato Paiva e alguns destaques pra você, Vene? Vou ser sincero, o que me chamou mais atenção foi o desespero do Luiz Henrique na beira do gramado. Porque, assim, você vê um treinador do nível dele, e atualmente muita gente o considera o melhor treinador do futebol mundo, mundial, né? Você vê o desespero do Luiz Henrique em tentar mudar o jogo e ele não conseguia mudar. Você vê na beira do gramado um Luiz Henrique desesperado. Mas isso por que aconteceu? Porque o Renato Paiva foi extremamente inteligente na estratégia de jogo dele, no plano de jogo dele. E o Botafogo foi perfeito, do primeiro segundo ao último segundo. Porque você sair de campo sem levar um gol sequer do PSG, isso é algo assim absurdo. Tem que ser glorificado, tem que ser elogiado, tem que aplaudir de pé. Porque o que o Botafogo fez, pouquíssimos clubes conseguem fazer em um jogo só. E eu repito, se tiver um jogo hoje novamente, o PSG continua sendo favorito. Mas nem tanto pra mim. Eu vou chegar aqui na frente das câmeras e vou falar, pra mim o PSG é o favorito. Tá, mas não menos, vai mudar em nada. Menos do que eu imaginava antes. Menos, mas aquele, como que eu vou dizer, aquela opinião que muita gente tinha que era impossível, que eu mesmo tinha, eu achava que fosse impossível, já mudei de opinião. Lembra quando você me perguntou de percentual, 95%? Foi. Hoje já bota ali 80%, talvez. Por aí também, eu mudei. Por quê? Porque o Renato Paiva mostrou que ele tem potencial para pensar na forma de jogar, no plano de jogo dele, para bater de frente com o melhor time da atualidade, que é o PSG. É porque assim, a visão anterior era, não vai dar jogo. Não vai dar jogo, o Botafogo não vai segurar. Não vai passar do meio de campo. E era a minha visão. 10 minutos, 2-0. E na visão futura, já vou além, eu já imaginava que o Botafogo pudesse empatar com o Atlético de Madrid. Sim. Agora, no próximo jogo, eu já imagino o Botafogo vencendo o Atlético de Madrid. Já tive de meio a meio aí, hein? Não vai ser fácil, não. Já passei pra meio a meio. Não, fácil não é. Mas dá pra Inclusive, boto hoje aqui, pra mim o Atlético de Madrid continua sendo favorito. Sim. Mas a minha opinião que dava pra empatar, agora a minha opinião é, dá pra ganhar sim, com certeza. Eu tô nessa Ô, Fernanda, como é que tá o sentimento depois da vitória? Porque imagino que é uma sensação assim, conquistei o mundo. Sou campeão já, pode acabar esse campeonato, pode acabar o mundo, eu tô feliz. Mas continua a Copa. E os botafoguenses agora estão na esperança aí, a esperança do título mundial, né? A gente se agarrava a esse jogo contra o PSG. Passou pelo PSG. Existe um otimismo em relação a um possível título mundial. E o próximo jogo com o Atlético de Madrid. Qual o sentimento agora, Fernanda? Na verdade, eu acho que esse sentimento ele foi acontecendo durante a partida de ontem. E aí eu tô falando por mim, tá? Eu falei, eu vou lá pro Mundial com a minha família, eu vou desfrutar. Sabe por quê? Eu brinquei com o pessoal aqui, que bom, o PSG vem de 2 goleadas históricas, uma na final da Champions, com 2 monstros, um Atlético de Madrid e um com o Inter de Milão. Se a gente tomar uma goleada, todo mundo tomou. Se empatar, maravilha, né? Se perder de 1-0, agora, se ganhar, aí começa a virar uma chavinha. Não tô falando de tocar em taça, não. Tô falando de abrir o jornal e olhar o Botafogo sendo líder desse grupo, que era um grupo extremamente difícil. A gente comentou aqui durante todo o mês, não foi, meninos? Como que o Botafogo, eu até brinquei, na minha vez o Cristo fecha o braço. Como é que o Botafogo caiu num grupo tão difícil com o Atlético de Madrid e o PSG, que é o melhor time do momento,
é a sensação, o atual campeão da Champions. Então, assim, hoje o botafoguense abriu o jornal e vê lá o Botafogo em primeiro lugar, começa a passar um recado para a cabeça do botafoguense. E eu acho também, meninos, de ver se vocês concordam comigo, começa a passar um recado pro mundo. Eu acho que as pessoas... Vocês acham que as pessoas, depois dessa vitória do Botafogo, elas vão começar a repensar o momento que vão encontrar os times sul-americanos, a forma que vão se preparar? Vocês acham que isso vai mudar ou não? Porque às vezes também não muda, tá? Às vezes foi histórico para nós, isso passou um recado, mas talvez não seja tão latente aos olhos deles. O que vocês acham em relação a isso? Pra mim, o sinal de alerta tá ligado. Tá, o primeiro eles. contra o Borussia foi um isso. sinal, e depois a vitória sobre o PSG. Concordo. Aí muda, né? Perfeito. Gente, o Fluminense jogou contra o Borussia, o que o Fluminense não joga no futebol brasileiro. Isso precisa ser deixado claro. E o Martinelli até comentou que foi por causa do calendário do futebol brasileiro, Exato. que não consegue ter essa intensidade. Porque quando a gente joga contra os europeus, lá no final do ano, a gente tá com 80 jogos nas costas. O Botafogo perdeu pro Pachuca, depois de uma semana de ganhar a Libertadores, não dá nem pra levar em consideração esse Campeonato jogo. Brasileiro, viajar pro outro Viagem lado do mundo pra maluca, jogar. claro. Enquanto eles estão no meio da temporada com 25 jogos. Então isso tudo faz diferença. Acho que o Sul-Americano não ficaria tanto tempo sem ganhar o Mundial se fosse no meio do ano. Concordo, como já foi anteriormente, porque a Libertadores acabava no meio, né? Lembra? Quando a Libertadores acabava no meio, e aí tinha também essa situação. Então, assim, cara, eu acho que a gente tem que rever muito pra gente até continuar essa melhora do nosso futebol, revisitar o nosso calendário. A gente não pode chegar num torneio importante desse que o mundo inteiro vê, com 75, 80 jogos. É isso que a gente tem que ver. A gente tem que priorizar os nossos atletas. Se a gente quer melhor futebol brasileiro, e o nosso futebol brasileiro é muito bom, a gente tem que ter um calendário mais decente, a gente tem que ter um tempo de descanso melhor, a gente tem que pensar novamente, até mesmo da forma como a gente cobra e critica esses atletas. Tudo isso tem que ser repensado. E faço meia-culpa aqui, tá? Faço meia-culpa. No sentido de, o nosso futebol, ele é muito bom. Tem uma discussão sobre geração. Desde quando a geração do futebol brasileiro é ruim? A geração do futebol brasileiro não é ruim. A gente continua tendo jogador talentoso no mundo inteiro. E isso eu me sinto muito tranquilo de falar, porque eu sempre defendi. A gente continua tendo brasileiros brilhando na Europa, em todos os países, aqui no futebol brasileiro. Você acha que a Liga Brasileira é pior do que a Liga Francesa? Não é. A Liga Brasileira é pior do que a Liga Portuguesa? Não é. O futebol brasileiro hoje, ele tá num patamar talvez abaixo, por organização, por uma série de coisas, da La Liga, que é o Campeonato Espanhol, e a Premier League principalmente. Campeonato Italiano e Bundesliga, me desculpa, eu já não consigo mais falar assim, é melhor que o futebol brasileiro. Não é! Não é. A nossa questão aqui é organização. Investimento em material humano, investimento em gramado, melhora de calendário, melhora de instalações. Os clubes deveriam se unir e se organizar para criar uma liga que conseguisse equilibrar também essa questão financeira. Eu não estou falando que o Cuiabá tem que ganhar a mesma coisa que o Flamengo. É ter uma situação equilibrada para que a gente fortaleça o nosso futebol. Eu vou fazer novamente essa pergunta. Se a gente conseguisse fazer isso, quanto valeria o futebol brasileiro? É inimaginável. Muito mais. A verdade, Flavinho... A verdade é que eu acho que a gente repensar o calendário é o primeiro passo de tudo. A gente continua sendo a fábrica de talentos. Talvez não a maior do mundo, mas uma das. E isso não tenho dúvida. A Argentina também é uma grande potência e sempre foi assim. Aqui, o nosso futebol sul-americano, ele sempre foi uma fábrica muito poderosa, muito potente de grandes talentos. A gente tem visto nos últimos 10 anos uma melhora muito grande, um entendimento muito grande dos clubes brasileiros de tentar se deixar potente os seus centros de treinamento. Que, aliás, isso é um outro ponto que nos faz muito diferente da Europa. A gente tem muitos clubes aqui que estão com um centro de treinamento de ponta, mas infelizmente não é a maioria. Então as condições de trabalho ainda não são as ideais aqui no Brasil. Não material humano de profissionais, tá? Porque quando a gente fala de médicos, fisiologistas, educadores físicos, fisioterapeutas, os brasileiros são grande potência. Se a gente for olhar os artigos científicos, os grandes profissionais da área da saúde que trabalham no futebol, eles são um dos melhores do mundo. E isso eu não tenho dúvida. Eu não estou falando de material humano, tá? Eu estou falando de material mesmo. O centro de treinamento, o quanto você tem de equipamento, o quanto você tem de qualidade para aquele seu jogador conseguir performar. A gente está falando de futebol hoje que é 90% potência física. Para isso, você precisa tratar a sua máquina, que é o corpo do atleta, né? Um atleta de altíssima performance. Então, assim, o calendário brasileiro dá uma ajustada e a gente começar a continuar evoluindo nessa questão dos centros de treinamento, a gente não vai ficar para trás, não. Agora, meninos, a gente tem um recado que a gente passou, debatemos aqui, mas eu queria saber se tem um outro recado que já foi passado por um tal de Carlinhos Ancelotti. Será que o Carlinhos já percebeu que o Kamehameha é o 9 da seleção brasileira hoje?
que acha, Veni? É o 9 da seleção? Eu acho que ele tem potencial. Centroavante é melhor que ele hoje? Eu acho que ele tem potencial, sim, para assumir a camisa 9 da seleção brasileira. Ele mostrou isso diante do melhor time do mundo atualmente, o PSG. Ele que marcou o gol da vitória e fez uma baita partida. Não é nenhum absurdo a gente pensar no Igor Jesus sendo camisa 9. A questão é, ele foi para um clube do futebol inglês que, de repente, não dê tanta visibilidade para ele assim. Mas o Ancelotti é um treinador europeu e eu tenho certeza que ele vai acompanhar de perto o Igor Jesus. Se ele continuar tendo esse desempenho que ele teve com a camisa do Botafogo até então, por que não? Eu não vejo nenhum problema ele assumir a camisa 9 da seleção brasileira. A questão é, o Ancelotti vai querer ter um camisa 9 no estilo dele? Também tem isso, né? Muito estilo de jogo. Tem o Pedro também, que é o outro camisa 9, que tenta buscar sua vaga na seleção brasileira. Mas respondendo a pergunta da Fernandinha, eu não vejo nenhum problema o Igor Jesus brigar por essa camisa 9, digamos assim. E tem outro cara, só para finalizar essa questão de seleção, que tem que ser observado, que é o Gregor. A gente não tem um volante marcador na seleção brasileira que ainda consegue jogar futebol, porque o Gregor joga futebol igual o Gregor. A gente tem o Casemiro como primeiro volante, mas os outros volantes da seleção brasileira, eles são caras que, claro, são bons marcadores, mas são muito mais construtores, digamos assim. É o caso do Ederson, é o caso do Andrei, é o caso de outros atletas que passaram por lá. Eu acho que o Gregor tem que começar a ser olhado com mais carinho para essa seleção brasileira. Boa, o Igor Jesus, a obrigação do Ancelotti chamar o Igor Jesus para mim na próxima convocação, já pelo que ele fez, ele tem que chamar, se não chamar é um erro. Fernanda Maia tem que me despedir de você. Sucesso, boa sorte pro Botafogo lá contra o Atlético de Madrid. Olha, energia positivas aqui, todo mundo te mandando e que o Botafogo faça bonito também com o Atlético de Madrid, que o Botafogo vá até o final do campeonato, Fernanda. Um destaque final pra gente se despedir aqui. Eu vou destacar aí a fala do Pedrozinha, é isso, assim, eu acho que o Gregor ele poderia começar a ser visto mais. E ele que é um cara que performou bem e de forma impecável em todos os lugares que ele passou. No Bahia, em 19, ele foi o destaque do Brasileirão em sua posição. Depois, lá nos Estados Unidos, ele acabou virando capitão. Depois só perde a abraçadeira pro Messi, quando o Messi chega. E no Botafogo, que personagem importante é o Gregory. Ele é como se fosse um elemento essencial para a espinha dorsal do Botafogo. Esse Botafogo tão poderoso que a gente tem visto no último ano e nesse também. Então, eu acho que realmente poderia ter um olhar para uma convocação, uma possível, em algum momento, pro Gregory. Ele realmente merece. Meninos, um beijo para vocês. Tô com saudade demais, mas olha, eu vou dizer, tá sendo dias incríveis aqui, que eu tô com a minha família, e ontem um dia histórico, 19 de junho de 2025, fica marcado no coração de todo botafoguense. Um beijo pra vocês. Sextou, hein? Sextou, vou sextar hoje também. Segunda-feira tô de volta aqui. Segunda-feira tem fogão contra o Atlético de Madrid e vou entrar ao vivo aqui para trazer as informações para vocês. Eu tô muito feliz. Um beijo para todo mundo que me mandou mensagem ontem. Fernanda, tá viva! Tô viva, gente. Tô viva e muito feliz. Beijo pra vocês. Aqui é Trajano, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode colocar de novo no ar? Lá vem pau. Lá vem lá. São Paulo, Inter, Corinthians. É uma tentativa de diminuir o feito do Botafogo. Olha, olha pro Arnaldo, que ele que criou. Entendeu? Incluir o São Paulo, o Inter e o Corinthians no dia que a gente tem que falar muito e louvar a atuação do Botafogo, é uma maneira de diminuir o feito glorioso do Botafogo de ontem. Que soube, como o Mauro falou, neutralizar, como o Luiz Henrique reconheceu, que foi o time que soube neutralizar, não permitiu ao PSG que fazia nenhum, só no início do jogo aquele chute, 2 chutes. E concordo também com o Mauro que não tem nada a ver essa comparação de ligas. Tem gente se aproveitando disso. O futebol é uma gangorra, a torcida brasileira. O pior brasileiro na primeira rodada foi exatamente o Botafogo. E o melhor brasileiro até então foi o Botafogo. Então, mas não é curioso isso? Sim, claro. Ninguém garante que o Botafogo, depois de um feito extraordinário, maravilhoso, que tem que ser comemorado, vá repetir essa atuação contra o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que foi uma vergonha contra o PSG e deu uma melhoradinha, não melhorou muito, mas conseguiu mostrar um pouco do futebol. Quem garante que o Real Madrid vai continuar não jogando nada? Quem garante que o Fluminense vai repetir aquela bela atuação que teve na primeira rodada? O Palmeiras se fortalecendo, o Flamengo hoje, como é que vai ser? Então, o futebol é uma gangorra, o símbolo da gangorra é o próprio Botafogo. Que de pior brasileiro da primeira rodada se torna melhor brasileiro, até então, numa noite gloriosa, histórica, que tem que ser festejada, ganhando como... Olha, o Renato Paiva, que até então era tratado como um Zé Ninguém, um Zé Mané, que a torcida queria que ele fosse embora, ontem saiu glorificado. Esse é o futebol.
Esse é o futebol. Agora, comparar liga com liga, que o europeu, que o brasileiro, que o sul-americano, isso é para ganhar like nas redes sociais, tem gente se aproveitando disso. Eu não vou nessa onda, não. Posso defender a enquete? Pode, defenda. Por favor, Arnaldo. Não, justamente a pegadinha da enquete é que a vitória do Botafogo foi tamanha que eu estou comparando com títulos. Jornalisticamente, em termos de audiência, inclui mais times, mais gente e leva a essa única polêmica. forma de incluir na conversa hoje São Paulo, Corinthians e Inter, que estão bem distantes, né, da Copa do Mundo de Clubes. Mas eu acho que a vitória é tamanha que ela teve um peso de um título. Está muito longe do título, justamente pela gangorra. Brilhante a enquete. Justamente pela gangorra. Ninguém garante que o Botafogo vá passar para as quartas de final. Mas o que aconteceu? Corinthians, São Paulo, e estão fora dessa festa. E foram incluídos na enquete. Sim, mas eles ganharam o campeonato. Eles ganharam o campeonato. Não tem nada a ver com esse Mundial. Esse Mundial é outra realidade, outra estrutura, número de times, outro regulamento. Então, mas o tamanho da vitória é tão grande que nós estamos comparando. E acho que isso aí é um elogio ao Botafogo. Ele não ganhou o campeonato, mas ele ganhou. É como se fosse uma. E aí o Mauro tem toda a razão, porque, primeiro, ele é o atual campeão da Libertadores, Botafogo. Ele pegou. Não, mas eu concordo com o Mauro também na votação. Para mim é o Botafogo. Não, então, eu não estou votando no Botafogo. Eu estou entendendo o argumento do Mauro e acho interessante, porque, de fato, o PSG é o melhor time do mundo no momento. E o Chelsea não era, o Liverpool não era, e o Barcelona ainda era, quando foi vencido pelo Internacional. Tem uma série de questões. O PSG poupou alguns jogadores. É verdade. Mas o Chelsea também e o Liverpool também, por razões diferentes, entraram com formações... Enfim, era o Rafa Benítez, e até hoje o São Paulino e o corintiano agradece o Rafa Benítez. Ele tinha estratégias pensando na sequência da temporada da inglesa e tal. Então, mas o que aconteceu ontem é, de fato, muito relevante. E eu tenho uma paixão difícil de explicar pelo Botafogo, porque ao mesmo tempo eu tenho ojeriza ao Textor e ao modelo, mas é impossível não se apaixonar pelo que o Botafogo fez do ano passado para cá. O Botafogo ele não só ganhou do PSG, ele ganhou do Atlético uma final de Libertadores com um jogador a menos desde os 30 segundos, isso não existe. Ele ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras jogando pelo empate, e foi campeão brasileiro ultrapassando o Palmeiras. Eu acho que nenhum time brasileiro fez isso nos últimos tempos. E era outro, nem o Flamengo do Jorge Jesus. Se você parar para pensar. Isso, outro técnico, outros jogadores e tal. Então é muita coisa que o Botafogo fez em pouco tempo, né? Ele é atual campeão da Libertadores e brasileiro. É muito difícil acontecer isso. Então toda vez que eu vejo esse time, eu tenho aquele conflito interno. Né? Porque eu acho, não mostra balanço, o Textor é o Textor, não tem o técnico fixo, você não se apega a jogador, porque vai trocando o jogador, mas é uma coisa fenomenal, né? É um fenômeno. Posso dar por exemplo, como dizia minha neta pequena, eu assino embaixo o que você disse, grifo e sublinho frase por frase sua, como se fosse minha, e acrescento o fato de que eu fui uma criança botafoguense. Então, ontem eu fiquei emocionado. Agora vem o Juca dizendo que foi criança botafoguense, só faltava essa. Mas eu era. Tá bom. Eu era alvinegro. Comemorar, eu ia fazer uma frase assim, comemorar com um dos outros, mas tudo bem. Muito bonito da sua parte. Então. Meu pai também era, mas foi convertido. Você pode ter sido fluminense quando criança e eu não posso ter sido botafoguense. Tá bom. Tá bom. Eu vou te mostrar minha coleção. Eu vou te mostrar. Quero ver se o Fluminense for classificado, aí eu vou voltar na lembrar que foi Fluminense. Mas eu nunca neguei que fui Fluminense, fui tricolor. E eu nunca neguei que fui Botafogo. Deixei de ser Botafogo, sabe quando? Quando o Rivelino foi pro Fluminense. Aí eu virei Fluminense no Rio. Tá ótimo. E deixei de ser Fluminense no Rio quando fui ver um São Paulo e Flamengo no Maracanã. E a torcida do Flamengo... Vamos deixar o Mauro e o Danilo também falar, todo mundo falar. Tá. Só quero incluir uma coisinha no relato do Arnaldo. Que ele falou que tá com esse time do Botafogo, né? Ganhou daquele e tal. Nós temos que lembrar a história do Botafogo. Claro. Gente, o Botafogo é um time de Garrincha, de Didi, de Amarildo, de Zagallo, de Nilton Santos, de Manga, que proporcionava junto com o Santos... De Gerson. De Roberto. De Jairzinho, Roberto, Paulo César Caju, são várias gerações diferentes que eu estou falando, que no confronto com o Santos, era o maior confronto da história do futebol naquela época, naquele momento do futebol. Era Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid, era Santos e Botafogo no Maracanã. Então a história vem de longe, a estrela solitária não brilhou só ontem, ela brilha faz muito tempo. Mas teve ameaçado no momento, você né? tá falando, e é que você falou que o futebol é uma gangorra, é o Botafogo do Garrincha, dessa turma toda aí, mas também é o Botafogo do Rodrigo Pimpão.
No dia 19 de junho de 2015, ou seja, há exatamente 10 anos atrás, o Botafogo que ontem ganhou do PSG, Danilo Lavieri, estava empatando com o Boa no Engenhão, graças a um gol do Rodrigo Pimpão, que salvou o Botafogo na Série B. Aí 10 anos se passaram e esse é o Botafogo que ontem ganhou do PSG. Pegando o exemplo do Trajano de como o futebol é uma gangorra. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.